A história de devoção à Nossa Senhora Rosa Mística, cuja a memória celebramos hoje, começa no ano de 1947, quando Nossa Senhora teria aparecido em várias ocasiões a Pierina Gili, uma enfermeira da localidade de Montechiari, na província de Brescia, perto de Milão, na Itália. Ao aparecer a Pierina, a Virgem Maria se apresentou como a Rosa Mística, pedindo para ser venerada no dia 13 de julho. Também se apresentou como a Mãe da Igreja. A mensagem de Nossa Senhora Rosa Mística é dirigida especialmente aos presbíteros e aos religiosos, convocando-os a uma reforma de vida. As aparições aconteceram da seguinte maneira: Maria conduziu Pierina a um lugar solitário na periferia de Montechiari, na qual havia uma fonte de água. Esta fonte, a partir das aparições, foi chamada Fonte de Graça, devido aos poderes curativos atribuídos às suas águas. Na primeira aparição, Nossa Senhora apareceu com vestes roxas, mostrando seu coração atravessado por 3 espadas. Posteriormente, em outra aparição, a Virgem Maria apareceu com um vestido branco, com bordas douradas. No seu coração haviam 3 rosas, uma vermelha, uma branca e outra amarela, significando a oração, o sacrifício e a penitência. Na sexta aparição de Nossa Senhora da Rosa Mística, a Pierina, apareceram também os 2 pastorinhos de Fátima, Francisco e Jacinta, para mostrar a continuidade existente entre Rosa Mística e Fátima. Pierina viveu até sua morte em janeiro de 1991, uma vida simples de obediência e humildade. O santuário de Nossa Senhora Rosa Mística é até hoje um lugar muito popular de peregrinação de devotos vindos da Europa e de outros continentes, né? No ano de 2019, o Papa Francisco reconheceu esse santuário como diocesano, mas ainda coloca sob estudo as aparições e revelações à enfermeira Pierina Gili. Hoje é dia de Santa Teresa de Jesus dos Andes, nascida no dia 13 de julho de 1900, na cidade de Santiago, no Chile. Seu nome era Joana, antes de consagrar seu coração a Cristo. Ela estudou durante 11 anos no Colégio do Sagrado Coração, em regime de internato. Aos 14 anos, ela confirmou a sua vocação religiosa e aos 17 anos entrou para as Carmelitas dos Andes e tomou o nome de Teresa de Jesus. 11 meses depois, ela contraiu a febre tifoide e logo morreu no dia 12 de abril de 1920 em sua cidade natal. Teresa de Jesus sentia uma liberdade muito grande para se expressar com o Senhor, que costumava dizer: Cristo, esse louco de amor, me fez louca também. Santa Teresa de Jesus foi canonizada em 1993 pelo Papa João Paulo II. Ele declarou que ela era a primeira chilena e a primeira carmelita latino-americana a ser elevada às honras dos altares. Está aí um pouco da história de Teresa dos Andes, cuja autoria da oração que rezamos é atribuída hoje, na oração que rezamos no início do programa, foi Teresa dos Andes que a escreveu. A igreja também celebra hoje o dia de Santo Henrique II. Nascido em 973, em um belo castelo às margens do rio Danúbio, Henrique, por ser o primogênito, recebeu o mesmo nome de seu pai. A mãe de Henrique era uma católica muito fervorosa, por isso a maioria de seus filhos abandonaram o conforto da corte para viverem uma vida devota a Cristo. Henrique foi morar com o bispo de Ratisbona e logo após a morte do bispo, certa noite Henrique sonhou que ele tinha escrito na parede do príncipe a frase "entre 6". Henrique achava então que morreria daqui a 6 dias, o que não aconteceu. Depois achou que seria daqui a 6 meses, o que também não aconteceu. Porém, 6 anos depois do sonho, ele assumiu o trono da Alemanha, quando seu pai faleceu. Por conta de alguns laços familiares, Henrique também assumiu a coroa de Roma.
Ao mesmo tempo que defendia o povo e a burguesia contra o excesso de poder, Henrique conseguiu estabelecer a paz com o rei da França. Com o fim da guerra, seu governo reconstruiu templos e mosteiros, destinando a eles generosas contribuições para que progredissem, e concedeu à população incontáveis benefícios sociais e assistenciais, amparando os mais necessitados. Henrique II morreu em 13 de julho de 1024 e foi canonizado em 1152 pelo Papa Eugênio III. Está aí um pouco da história de Santo Henrique II. Em 13 de julho, a Igreja celebra a memória litúrgica de São Esdras, que viveu no século V a.C. e teve a missão de guiar o povo de Deus. São Esdras é conhecido como escriba e sacerdote. Encontramos citações sobre ele no Antigo Testamento, no livro que leva o seu nome e em Neemias, no capítulo 8 e 10. Ele foi também o líder do grupo de judeus que estava exilado no retorno para Jerusalém. A genealogia de Esdras diz que seu pai se chamava Seraías e, segundo a tradição, era descendente de Araão. Em 458 a.C., quando havia retornado da Pérsia, Esdras foi enviado a Jerusalém pelo rei Artaxerxes, com a missão de obter informações de como vivia o povo israelita naquela região. Encontrou no meio desse povo um grupo de judeus que almejava retornar a Jerusalém. Propôs oração e jejum para entenderem a vontade de Deus e liderou esse grupo no caminho de volta à cidade sagrada. Esdras formou e educou o povo para que decidissem largar a vida pecaminosa e seguissem as leis de Deus dadas a Moisés. Hoje também é dia de Silas, discípulo dos apóstolos. Seu nome de batismo era Silvano. É mencionado nos Atos dos Apóstolos como um dos homens eminentes da igreja de Jerusalém. Como profeta, pregou em Antioquia. Acompanhou São Paulo em suas viagens e ajudou São Pedro a escrever suas encíclicas. Faleceu como mártir na Macedônia. Está aí um pouco da história de São Silas.